Legal, gente. Então, pra gente que fica, a gente está numa série de mensagens que se chama Inversão, tá? A ideia dessa série é a gente pensar assim, o que eu quis trazer com elas, as reflexões. A cultura lá fora, ela enxerga a igreja de um jeito, né? Muitas vezes. Então, por exemplo, um tempo atrás, até por conta das vacinas e tal, né? Aquele momento que a gente viveu da pandemia, os cristãos ganharam fama de serem contra a ciência. E eu tentei mostrar no domingo passado que não, que nós apoiamos a ciência, né? Talvez a grande maioria dos cristãos apoiam a ciência. Tem aqueles que são contra, mas a maioria apoia. E hoje eu quero falar sobre os cristãos que promovem a igualdade dos gêneros, né? E eu me lembro de quando o livro A Cabana foi lançado e virou um best-seller. Quem é que leu A Cabana? Só para ter uma ideia. Assistiu o filme, né? Foi uma grande polêmica no meio cristão esse livro. Por quê? Porque, dentre outras coisas, a história contada apresentava Deus Pai. Eu vou ler aqui, eu vou citar aqui do livro, tá? Como? O livro descreve assim: uma negra enorme e sorridente. Era a descrição. Uma negra enorme e sorridente. Era Deus Pai. Então era uma mulher, uma mãe, né? Uma negra enorme e sorridente. No filme é a Octavia Spencer, né, que faz. Mas na minha imaginação, quando eu li o livro, era a vovózona, na verdade, né? Um pouquinho maior, pelo que o jeito que ele descreve, porque diz que ela era grandona assim, mas super ágil, né? Então na história, não sei se acho que todo mundo aqui pelo jeito conhece, né? O personagem principal, que é o Mackenzie, ele tem um relacionamento muito difícil com o pai dele. O pai dele era alcoólatra, era violento, abusivo. E ele conta que quando ele era criança, ele comentou na igreja, tipo numa escola dominical, né, assim, com o professor. O professor foi questionar o pai dele pegou e amarrou ele numa árvore. E foi 2 dias de surra, de cinta e Bíblia, né, o pai falando versículo bíblico e batendo nele. Então o cara cresceu odiando Deus, odiando o pai, né, tipo, saiu de casa e nunca mais se reconciliou com o pai dele. Agora, para mim, o que foi a grande sacada do livro foi exatamente isso, né? O autor trazer essa ideia de que se a imagem paterna de Deus é tão negativa, então para esse cara Deus se mostra como uma mãe, né? Uma mãe que acolhe, uma mãe que... essa mama, né? Nos Estados Unidos eles têm esse termo, né? A mama, né? Tipo... Só que isso gerou uma grande polêmica. Os mais conservadores falavam, não, mas na Bíblia Deus se mostra como pai, não como mãe e tal. E isso para mim só mostra que a igreja, como ela está dentro da sociedade, ela é um reflexo daquilo que acontece na sociedade de modo geral. E a nossa sociedade, ela vive essa contradição. Então, por exemplo, de um lado a gente tem o movimento feminista, né, que lutou pelo empoderamento das mulheres desde a década de 60, e foi uma coisa boa, né? As mulheres terem voz, terem direitos ao voto, ao trabalho, deixado o papel de Amélia, né, que ficava só em casa, e poder também ir para a rua e fazer aquilo que ela quisesse. Foi uma coisa boa. Só que teve um problema nesse meio campo, que é o seguinte: quando a mulher sai do mundo privado, né, desse mundo feminino, e ela vai para fora, o que começou a acontecer foi o seguinte: as mulheres, elas começaram a ser reconhecidas pelas características masculinas delas. Então não sei se vocês lembram, na década de 80, por exemplo, as mulheres, elas saíam para trabalhar, minha mãe usou muito isso, usavam uns terninhos com ombreira, né? O que é ombreira? Cara, é muito simbólico isso, pro ombro ficar mais largo, né, e a mulher mostrar que ela é tão forte quanto o homem. A ideia era essa, né? Então assim, aí as mulheres, né, que eram valorizadas no mercado de trabalho, o que a gente ouve falar assim, fulana é durona, virou executiva por quê? Não, porque ela é racional, ela é lógica, ela é sistemática, né? Ela é prática, ela não tem frescura. Então as características valorizadas são características masculinas, né? Essa coisa da guerra, da luta, né? É como a Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada, lembram? Ela é executiva, né, da revista de moda, e ela é extremamente rígida, extremamente dura, um carrasco, um diabo mesmo, né? Então, tem uma psicanalista chamada Isabelle Ludovico, e ela escreveu um livro muito legal, muito bonito, chama, indico para as mulheres, viu? O Resgate do Feminino. Aliás, não só para as mulheres e para os homens. Porque a tese que ela trabalha, que é um pouquinho que eu vou trabalhar aqui hoje,
é que tanto o princípio feminino quanto o masculino, ele está dentro do ser humano. A gente vai ver isso hoje. E assim, a gente se torna um ser mais integral quando a gente consegue integrar esses dois lados dentro da gente. Então a Isabelle fala assim, ó, eu vou citar agora ela, tá? Abre aspas. Em vez de promover a libertação requerida por elas, o movimento feminista promoveu a exacerbação das características do princípio masculino. Acuados, os homens se protegeram dessa mulher fálica, enveredando pela homossexualidade ou por relações superficiais e descompromissadas, o famoso ficar. Ela foi estudar e trabalhar, acumulou as atribuições em relação a filhos, a casa com as exigências da carreira profissional, acarretando sobrecarga, estresse e mau humor pela dupla jornada de trabalho. Tendo investido muito na autorrealização, sentiu-se pela segunda vez frustrada e solitária. Passou radicalmente da passividade e resignação para uma atitude onipotente. Ou seja, o que a Isabelle está falando é assim, uma vez que a mulher conquistou espaço e poder, muitos homens se tornaram passivos, se retraíram, né? E aí acabou que a mulher acumulou um monte de coisa. E aí ela fica cansada, fica frustrada, né? Aliás, eu como pastor, um dos principais problemas em aconselhamento de casais é a falta de igualdade no cuidado com a casa. Porque beleza, antigamente a mulher saía para trabalhar. Aliás, o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Só que agora os dois saem para trabalhar, mas só a mulher que trabalha em casa muitas vezes. Então isso vai passando no tempo, vai dando pau. E aí chega uma hora que o casal briga e tal. Cara, tem casamento que acaba por conta disso, né? Agora, se de um lado a gente tem esse movimento, do outro lado, no outro polo, o que eu tenho percebido é o seguinte: os homens não se tornaram só passivos, né? Alguns são mais passivos. Até eu estava ouvindo o Ed René pregando e falou assim, ele brincou assim, o Zé Colmeia, a esposa do Zé Colmeia e os filhinhos, né, fazendo piquenique. Chega um urso, um leão. O Zé Colmeia vai enfrentar o leão, a esposa fica cuidando dos filhos. O que acontece hoje em dia é o seguinte, aparece o leão, a esposa ela tenta proteger os filhos, ela luta com o leão e o Zé Colmeia fica lá chorando, né? Então falou assim, a mulher sai para trabalhar, faz um monte de coisa, o cara fica depressivo dentro de casa, né? Então tá difícil. Agora, por outro lado, a gente vê que a coisa também vai para um outro extremo, que é um movimento reativo de embrutecimento do machismo. Então olha só, os especialistas chamam isso de protesto masculino. O último exemplo que a gente tem é o Red Pill. Todo mundo ouviu falar do Red Pill? O Calvo do Campari, né? Então o que é isso? Tem a revista Veja, né, comentando o manual Red Pill. Olha o que diz o manual Red Pill, tá? É a pílula vermelha. É uma referência ao Matrix, né, que o cara lá dá a pílula vermelha, pílula azul. A pílula vermelha é aquela que abre os olhos. Então o manual do Red Pill fala assim: a parceira perfeita seria aquela, é a revista Veja, tá? De perfil obediente, que entende o homem como chefe da casa, não usa as roupas curtas e exala a delicadeza. Elas também não podem ter filhos nem ser divorciadas, muito menos defender a ideia de igualdade. Aí tem uma outra reportagem da revista Harper's Bazaar que diz assim: segundo a especialista Ana Lisboa, referência no Brasil em comportamento e liderança, esse é um movimento formado por meninos feridos, traumatizados por suas expectativas, ainda vinculados com a própria mãe e ausentes da figura paterna, o que cria essas imagens distorcidas. A imagem de fraqueza do pai diante da fortaleza da mãe, algo extremamente comum hoje em dia, cria homens sem identidade masculina que exigirão de suas companheiras o mesmo que receberam das mães. Isso também pode criar um caráter desequilibrado, afirma o especialista. Ou seja, por conta da falta de referência masculina que muitos meninos têm hoje em dia, né, pai ausente, e a mãe ali muito presente, né, e tendo que ser forte muitas vezes, alguns meninos eles vão para esse protesto masculino. Então assim, isso se manifesta de duas formas. O cara pode ou ir para um conservadorismo muito grande. Então o garoto, como ele sente falta, né, de alguma coisa que bota limites nele,
ele vai procurar um núcleo substituto de segurança e de estrutura. Então, o cara entra no militarismo, sabe? Vai para o exército, vai para a polícia, alguma coisa assim. O cara vai para a religiosidade muito rígida. O cara entra no motoclube, alguma coisa que tenha regras bem definidas, assim, sabe? De masculinidade. Por quê? Porque ele está em busca do quê? De rigidez, de estrutura, entendeu? Alguma coisa que bote ordem. Ou o cara faz isso, ou o cara vai para o comportamento antissocial. Ô Lucas, dá para aumentar um pouquinho, cara? Tá alto aí para vocês? Tá de boa? É porque eu tô ouvindo o barulho aqui, tá me misturando. A gente precisa de um retorno, eu acho. Ou o comportamento antissocial, né? O que é isso? Sem a noção de regras e limites, o menino muitas vezes vai extravasar a agressividade dele e vomitar todo esse ódio que ele tem contra a sociedade. Então são esses caras do Red Pill que vão maltratar as mulheres, vão abusar delas. O cara vai para a torcida organizada de time de futebol, aquelas academias de luta, lembra na década de 90 que os caras iam fazer jiu-jitsu só para brigar na rua depois? Né? Esse tipo de coisa. O cara vai pro crime mesmo, entendeu? Então, ou ele entra numa coisa muito estruturada, polícia militar, ou ele vai virar um arruaceiro. Para quê? Para poder se sentir homem, certo? E essa é a sociedade que a gente vive. Cada vez mais doente emocionalmente, né? Cada vez mais fragilizada. E aí a gente consegue chegar até a lua, mas precisa se entupir de antidepressivo, de ansiolítico, né? Porque a gente não dá conta de lidar com os relacionamentos. E aí eu volto à cabana. Será que numa sociedade assim, tão quebrada, será que é tanta heresia assim, Deus se apresentar como uma mulher negra, como uma mãe acolhedora? Eu acho que não. Eu acho que na verdade a gente precisa cada vez mais desse Deus mãe, esse Deus, sabe, que bota a gente no colo, né? Eu quero provar para vocês hoje nas escrituras que não é heresia isso e que a Bíblia fala disso. Então vamos ler o texto bíblico? Vocês têm aí na liturgia de vocês? Gênesis 1, 27, 2, 18 e 23. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Masculino e feminino os criou. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nomes lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem humano foi tirada. Gálatas 3, 26 e 28. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então vamos começar com as primeiras coisas primeiro, né? Então vamos para o Gênesis. Gênesis 1 e 2, o relato da criação, certo? Mesmo relato, escrito de maneiras diferentes, tá? O capítulo 1 de Gênesis é uma poesia, uma canção. E o capítulo 2 é um relato mesmo, como se fosse uma história. A Bíblia, às vezes, ela faz isso. Quando, por exemplo, Moisés abre o Mar Vermelho, você tem o relato de quando ele abriu e depois uma canção dizendo a mesma coisa em linguagem poética. Débora e Baraque, a mesma coisa lá em Juízes. Narra a batalha deles, a história e depois uma música, uma canção falando a mesma coisa. Em Gênesis é a mesma coisa. Então eu quero começar com o capítulo 2 do Gênesis, que é a história, o relato, tá?
Não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A versão tradicional diz, farei uma ajudadora idônea. E a NVT traduz, que o ajude e o complete, né? Essas duas palavras que eu quero destacar, auxiliadora e semelhante. Os estudiosos falam que esses dois termos, auxiliador e semelhante, são difíceis de traduzir. Por quê? Quando você diz auxiliador ou ajudador, o que vem na tua cabeça? Provavelmente é uma pessoa que ela é inferior à pessoa que é ajudada. Porque no nosso dia a dia, geralmente quem auxilia é alguém menor. Então a gente fala auxiliar de escritório, auxiliar de serviços, advogado auxiliar, né? É como se aquele que está auxiliando fosse menor do que quem está sendo auxiliado. Só que na Bíblia não é assim, porque o termo auxiliador, quase sempre na Bíblia ele é usado para falar de Deus. Deus é o auxiliador. E além disso, quando não está falando de Deus, está falando de um exército ou aliados que vem ajudar numa batalha, e sem aquela ajuda você perderia a guerra. Então o termo auxiliador, na verdade, ele serve para mostrar que a força daquele que recebe a ajuda, ela é inadequada por si mesma, ou seja, ela é insuficiente. Se você não tiver a força do auxiliar, você perde, você não dá conta sozinho. Então o auxiliador não é alguém menor, tá? Não é alguém, sabe assim, de segunda linha. Pelo contrário, é quase sempre usado para falar do próprio Deus. Então percebe que quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém para auxiliar ele, o que Deus está dizendo é, a força do homem sozinho não vai ser suficiente, ele vai precisar de uma outra pessoa junto com ele, para que a força do homem e a força da mulher juntos possam fazer com que eles consigam viver, né? E aí, para deixar isso muito claro para Adão, o que Deus faz? Deus faz de uma maneira muito didática, que Adão dê nome para todos os animais. Eu acho que é aí que surgiu a ideia do Tinder. Porque o que Deus está fazendo com Adão? Deus está fazendo Adão, o Tinder, a galera não fica assim com o dedinho? Então foram passando os animais e Adão aqui, ó. Ele vai vendo, de repente apareceu o chimpanzé com mais parecido ali, mas não deu match. E aí Adão falou, cara, não dá, né? Então vem a mulher e aí Deus faz uma cirurgia em Adão, né? Opera ele e tira uma costela. O termo costela, na Bíblia, na verdade, significa lado. É uma parte lateral. Esse mesmo termo é para falar da lateral do tabernáculo. Então, a ideia aqui é que os dois estão em pé de igualdade, eles estão ombro a ombro. Por isso que Deus tira da costela, para falar que assim, é igual. Entendeu? É alguém que é da mesma altura. A ideia é essa, né? Alguém que é igual a ele. E aí quando então Adão contempla Eva, ele tem uma reação de espelho. Vocês perceberam? É como se ele se olhasse no espelho. Uau, essa sim. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tanto é que Adão só consegue se definir, ele só consegue identificar o que ele é quando ele olha para a mulher. Porque aí ele tem esse espelho, ele vê outro ser humano e ele entende o que ele é quanto ser humano. Então a ideia é essa. Por isso que até eu pus lá os termos em hebraico, né, para vocês, entendeu? Para vocês verem que... porque assim, traduzir é muito difícil, né? Então Adão olha e ele fala assim, ela vai se chamar mulher humana, o termo em hebraico é ish, humana, aliás, mulher é ishá, humana, porque ela foi retirada do ish, do homem, do humano, entendeu? Então eles eram iguais, a ideia é essa. Mas aí vem a questão, e a diferença, né? Porque eles são iguais, mas tem alguma diferença. Aí a gente vai para o texto de Gênesis 1, texto da poesia, certo? Assim criou Deus o ser humano, Adão, né? Adam quer dizer ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Masculino, Zacar, e feminino, Nequebá, os criou. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. E tanto o masculino quanto o feminino vem de Deus. As duas coisas elas estão em Deus, né? Aquilo que a gente identifica como tipicamente masculino ou tipicamente feminino procede de Deus, exala de Deus. E alguém vai me perguntar, pastor, então o senhor está dizendo que Deus é homem e mulher? Não, não é isso que eu estou dizendo, que Deus não é nem uma coisa nem outra. É mais do que isso, está acima disso na verdade. Por exemplo,
O elemento masculino da personalidade tem a ver com aquilo que é exterior, a vida pública. É quando tem a ver com aquilo que a gente, você produzir, vender, comprar, negociar, lutar, se defender, atacar, brigar, conquistar, você discriminar, classificar, sabe? Tudo isso que faz você ter esse ímpeto de ir para fora é o elemento masculino. Então Deus na Bíblia ele é descrito como o quê? Como um artesão, um jardineiro, um pastor, um guerreiro, um conquistador, um médico, um juiz. Tudo isso são elementos masculinos. Só que ao mesmo tempo o elemento feminino da personalidade tem a ver com aquilo que é interior, né? Aquilo que está para dentro, a vida privada, essa parte do cotidiano onde a gente existe simplesmente, a gente se relaciona. Tem a ver com acolhimento, recepção, a percepção do outro, você enxergar o outro, você se preocupar com o outro, a gestação, você gerar coisas novas, gerar uma vida nova, né? Esse estar grávido, estar grávida, né? E eu não estou falando só de filho, né? Outro dia perguntaram assim para mim, eu faço mentoria, né? Aí perguntaram assim para mim, como é que você tá? Eu falei, cara, eu sinto que eu estou grávido de uma coisa que eu não sei o que é, porque é exatamente isso. Parece que, sabe, tem uma coisa nova querendo sair de dentro de mim e eu falei, eu não sei ainda o que é. Então, a gente dá à luz a coisas novas, novas ideias, né? Sei lá, uma nova forma de trabalhar, um novo negócio. Tudo isso é essa vida íntima, né? Nutrição, a afetividade, a criatividade, o cuidado, o carinho. E o Deus da Bíblia também faz tudo isso. Então, na liturgia, ao longo da liturgia, eu pus alguns textos que falam disso. Então, por exemplo, o Deus que se comove nas entranhas, no útero dele. O texto que a gente leu lá de Jeremias 31:20 fala: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. No hebraico está falando, o meu útero se comove pelo meu filho. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Está na Bíblia. Não foi traduzido como útero. A maioria das Bíblias traduzem como coração, mas também poderia ser útero. Isaías 49 também a gente leu: porventura pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, né? Filho que nasceu, mas ainda que essa mulher se esqueça, eu nunca me esquecerei de você. Então Deus é esse Deus que se comove, o Deus que consola. Isaías 66, né? A pérola pôs lá na mesa lá do café: como alguém é quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei em Jerusalém, e vós sereis consolados. Então, a gente tem vários textos na Bíblia que mostram esse Deus que toda hora ele acolhe, ele consola, ele cuida, né? O Deus que limpa as lágrimas, o Deus que tem um colo acolhedor. João 1:18 fala assim que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, olha a palavra usada, o Filho que está no seio do Pai, no colo do Pai, é quem revelou o Pai. Ou seja, porque Jesus estava no colo de Deus, no interior de Deus, ele foi capaz de mostrar o Pai. Entendeu? Então, já percebeu como que o Espírito Santo ele faz esse papel muitas vezes? Jesus fala, você só pode nascer de novo se você for gerado do Espírito. Aí quem é que alimenta a gente? As palavras que eu tenho dito para vocês são vida e são alimento, né? E as palavras que eu tenho dito para vocês são o Espírito. O Espírito é vida, é o Espírito que alimenta, o Espírito que nutre. Então em Deus você tem o masculino e o feminino. E isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver com sexo. É maior do que isso. Quem para mim melhor captou isso foi o C.S. Lewis, sabia? No livro dele, Perelandra, que é aquela trilogia cósmica, lembra que eu já contei para vocês já, né? É uma mitologia onde assim, cada planeta do sistema solar tem um anjo, tem uma potestade, um ser espiritual que governa aquele planeta, que toma conta daquele planeta. Então, os deuses pagãos, Marte, Vênus, Mercúrio, na verdade seriam anjos, segundo C.S. Lewis, que tomam conta dos planetas. E aí quando ele descreve o cara lá, ele tem uma hora que ele tá vendo Marte e Vênus, os anjos. E aí ele descreve assim, ó, muito legal. As duas criaturas brancas eram assexuadas, elas não tinham sexo. Mas Malacandra, que é Marte, era masculino, não macho. Olha que interessante, ele era masculino, não macho.
E Perelandra, que é Vênus, era feminino, não fêmea, porque eles não tinham sexo. Os dois estavam com os corpos nus, e ambos eram livres de características sexuais, primárias ou secundárias. Isso era de se esperar. O gênero é uma realidade mais fundamental que o sexo. O sexo, de fato, é simplesmente a adaptação à vida orgânica de uma polaridade fundamental que divide todos os seres criados. O sexo feminino é simplesmente uma das coisas que tem o gênero feminino. Há muitas outras, e o masculino e o feminino existem em planos da realidade nas quais as ideias de macho e fêmea seriam simplesmente sem sentido. O masculino não é um macho atenuado, nem o feminino uma fêmea atenuada. Pelo contrário, o macho e a fêmea de criaturas orgânicas são reflexos fracos e embaçados do masculino e do feminino. Suas funções reprodutivas, suas diferenças em força e tamanho, em parte exibem, mas em parte também confundem e representam mal a polaridade real. Hanson viu tudo isso, por assim dizer, com seus próprios olhos. É interessante porque a gente sabe disso intuitivamente. Por exemplo, por que a gente olha para objetos inanimados e a gente diz que é masculino ou feminino? O que faz de um banco masculino? O que faz de uma mesa feminino? Você percebe? Não tem a ver com sexo. É outra coisa, está em outro plano, é muito maior do que isso. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Deus criou a humanidade como um reflexo daquilo que Ele é, e tanto o masculino quanto o feminino procedem de Deus. São aspectos da personalidade que refletem o caráter de Deus. Talvez é por isso que o casamento seja tão especial na Bíblia. Porque quando um homem e uma mulher se unem, e aí o texto bíblico vai falar que eles deixam de ser dois, eles se tornam um só, uma só pessoa, você une o masculino e o feminino num único, entendeu? Talvez essa seja a relação que melhor reflete a imagem de Deus, quando a gente está junto, um homem e uma mulher. E é por isso que Paulo, lá em Efésios 5, ele vai falar, retomando o texto de Gênesis: por isso deixará o homem pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha só que interessante. Paulo está falando de relações familiares, está falando do marido e da mulher, como que eles deveriam se tratar. E aí ele volta lá em Gênesis. Mas aí do nada ele bota Cristo e a igreja. Por que será que ele faz isso? É porque Paulo acredita que o evangelho ele precisa resolver todos os nossos problemas. Então se ele está falando de família, a gente tem que olhar para Jesus. Jesus é sempre a solução. E quando ele está trabalhando então essas relações familiares dentro da igreja, ele vai falar assim, do papel do homem e da mulher, ele está falando assim: olha para Jesus, que vocês vão entender o que deveria ser o casamento. Sabe por quê? Porque Jesus na Bíblia ele é o segundo Adão. Ele é chamado do novo Adão, o novo ser humano. Aquilo que o homem deveria ser, aquilo que a humanidade deveria ser. E olha que interessante. Olha para a imagem aqui de Jesus. Olha lá para aquela imagem dele na cruz. Deixa eu perguntar para vocês, o que tem nessa imagem da cruz que lembra a gente o Adão na criação? A costela? O que tem na costela de Jesus ali na cruz? Está rasgada. Presta atenção nisso, que isso é o evangelho. Na cruz, Deus fez com que a costela de Jesus fosse aberta, o lado de Jesus fosse aberto. Assim como ele abriu o lado de Adão. E aí Jesus dorme, ele morre. Para quê? Para que quando ele ressuscite, a esposa dele possa estar viva também. Quem que é a esposa de Jesus? É a igreja. A igreja nasce a partir da costela rasgada de Jesus na cruz, o sono dele de morte e a ressurreição dele. Então quando a gente olha para Jesus, a gente entende aquilo que a gente deveria ser. Todos nós. Jesus ele é a esperança e a promessa daquilo que a gente vai se tornar. Jesus é o ser humano do jeito que o ser humano deveria ser. E Jesus ele tem nele mesmo o masculino e o feminino.
Já percebeu que tem hora que Jesus é pai? Jesus bota limite nas pessoas? Então Jesus chega para Pedro e fala assim: vai para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Jesus chega para os fariseus, ele fala assim: não vou fazer, não é isso do jeito que vocês estão pensando. Jesus chega para Herodes e fala assim: Herodes está querendo te matar, e fala assim: vai falar para aquela raposa que hoje, amanhã eu vou curar e eu vou pregar, e depois eu vou embora. Jesus, ele confronta, ele bota limite, só que Jesus acolhe com muito carinho. Ele acolhe a mulher pecadora que todo mundo está querendo apedrejar. Ele acolhe as crianças que os caras estão querendo mandar para fora e Jesus bota elas no colo. Ele acolhe o discípulo amado que deita no peito dele. Cara, pensa bem, um homem deixar outro homem deitar no peito, para gente ocidental, sei lá, é difícil isso, né? Os orientais, eles ainda têm um pouco mais disso. Mas ainda assim, é uma relação muito íntima, de muito carinho, entendeu? E Jesus, ele tem esse carinho, ele é acolhedor. Então ele é forte, ele vai lá no templo, ele chuta, cara, ele chutou a mesa dos vendedores. Vocês têm noção disso? Diz que Jesus derrubou. Vocês conseguem, cara, tenta imaginar. A gente tem a mesa ali de café da manhã, imagina Jesus pegando a mesa assim, virando ela. É forte isso. É másculo, né? Entendeu? Só que também a gente vê ele extremamente sensível. Ele vê um amigo dele morto, Lázaro, e ele chora na frente de todo mundo, a hora que ele vê as irmãs. Ele chora diante de Jerusalém. Então ele é extremamente sensível, delicado. Ele é lógico quando ele tem que debater com os fariseus, com os mestres da lei. Ele é criativo quando ele conta as histórias, as parábolas. É por isso então que Paulo, agora o texto do Novo Testamento, vai falar assim: pois todos vocês são filhos de Deus, está lá em Gálatas 3, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, ou seja, é como se você tivesse se vestido de Cristo, se coberto de Cristo. Quem olha para você não vê você, vê Jesus Cristo. E se Jesus Cristo ele é masculino e feminino, a gente também pode ser masculino e feminino. Vocês estão entendendo? Esse princípio masculino e o princípio feminino, ele tem que estar em equilíbrio dentro da gente. Para a gente que é homem, a gente que é pai, a gente saber corrigir, saber colocar limite, mas também saber acolher os filhos, saber ter carinho, colocar no colo, sabe? Falar com doçura. Você que é mulher, você ser delicada, você ser sensível, e lá no trabalho você não precisar assim, simplesmente ser uma guerreira, sabe, brigar, mas você poder, como é que fala? Lute como uma mulher, né? Assim que fala. Entendeu? E você poder também assim, ter essa força também, princípio masculino, de ir pra guerra, colocar a faca no dente e ir pra guerra. Entendeu? O caráter de Jesus, ele é nosso, e é por isso então que na igreja não tem homem e não tem mulher. E eu louvo a Deus por fazer parte da IPI, que é a Igreja Presbiteriana Independente, porque assim, de todas as igrejas históricas que a gente tem, acho que a IPI é uma das mais equilibradas. Faz mais de 20 anos que a gente ordena a mulher. E ainda tem tão poucas pastoras, né? A gente precisava ver mais pastora no nosso meio. Deus precisava levantar umas mulheradas aí para ser pastora, né? As diaconisas, as presbíteras. E é engraçado que eu estudei no colégio presbiteriano, né? Que é da IPB, né? Que é bem tradicional. E às vezes alguém faz umas perguntas inteligentes e fala assim: cara, mas como que é ter uma mulher no conselho? Eu falo: cara, faz toda a diferença. Porque a mulher no conselho, ela enxerga coisa que a gente não enxerga, entendeu? Às vezes está aquela briga lá, tal de homem, chega uma mulher, levanta e fala: mas viu, vocês estão pensando nisso, né? E aí muda completamente a discussão. O pessoal aqui que é presbítero sabe, né? Os meninos, né? O Paçoca, o Aba. Faz muita diferença. Entendeu? Então por isso que na igreja não tem homem, não tem mulher. Cristo é tudo em todos.
Bom, para encerrar então, como é que a gente faz então para a gente praticar isso, tá? Eu vou fazer várias aplicações aqui, mas para você que é casado, tá? Você que está casado, ou que namora, que é noivo, sei lá, você que está junto com alguém, eu diria o seguinte: deixa que a alteridade do outro te amadureça. Lembra, não são mais dois, agora vocês se tornaram uma só carne, é um só casal, é uma só pessoa. Então você precisa permitir que aquilo que é diferente no teu parceiro, na tua parceira, faça você amadurecer, entendeu? Cara, a gente tem que entender, e a gente que é homem tem que entender isso, que a gente não está competindo com a mulher. E a mulher também tem que entender que vocês não precisam controlar tudo. A gente tem que parar de brigar para querer provar, sabe, se quem é que está certo, quem é que está com a verdade, e deixar que o jeito do outro enxergar o mundo, o jeito do outro fazer as coisas, complete a gente. Eu percebo na minha vida assim que, depois do tempo que eu estou agora com a Paula, às vezes eu vou tomar uma atitude e eu percebo, engraçado, cara, mas depois que você está um tempo casado, você consegue perceber assim que você vai fazer um negócio de um jeito e você pode fazer do teu jeito ou do jeito que a tua mulher ia fazer. E quando você tem essas duas opções, você se torna uma pessoa mais completa, sabe? Às vezes do jeito dela é melhor. E aí a gente consegue, entendeu? Né? Ir evoluindo e amadurecendo. Agora, você que está solteiro, você que está divorciado, divorciada, você que é viúvo, não sei se tem algum viúvo aqui, mas no esboço sempre põe, né? Como é que a gente faz então? Eu diria o seguinte: cultive relacionamentos saudáveis com pessoas do sexo oposto, para você permitir que a alteridade também te complete. Você não precisa estar casado para se beneficiar disso. Você pode se relacionar com outras pessoas, seus parentes, seus amigos, né? Pessoal da família. Então, ao invés de querer, sabe, assim, ficar brigando, ficar discutindo também, tenta enxergar o lado do outro, tenta ver como o outro faz, entendeu? Para você se permitir que, cara, se eu fizer desse jeito, será que vai dar certo? Né? Cultive amizade, sabe? Cultive essa proximidade com pessoas do outro sexo. E sem sexualizar a coisa, entendeu? Mas assim, no relacionamento mesmo. É muito bom, é muito rico, a gente cresce muito. Pais e filhos. Como é que a gente ajuda os nossos filhos a desenvolverem com integridade o lado masculino e o lado feminino deles? Então você que é mãe de menino, como é que você faz para que teu filho seja um menino que não seja um babaca lá na frente, que vai ser um red pill? Como é que você desenvolve o lado sensível dele, o lado feminino dele? Você que é mãe de menina, como é que você desenvolve o lado masculino da tua filha? Sem deixar também, sabe, assim, que ela seja só aquela menininha, melinha, que vai ficar, né, dentro de casa, entendeu? Eu diria o seguinte: cuidado com as projeções. Muito cuidado com as projeções. Porque às vezes a gente projeta nos nossos filhos as frustrações, as dificuldades que a gente teve. Então, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela é bem feminista mesmo, assim, sabe? Tipo, bem militante. E aí ela tem um casal e a menina, assim, ela não deixa a menina de jeito nenhum brincar de boneca, sei lá, coisas de menina, entendeu? Usar maquiagem. Mas assim, ela briga mesmo, ela briga se alguém dá. Só que é instinto, entendeu? Tipo, a menina quer brincar, né? Independentemente de, sei lá, a menina não tem noção da coisa, entendeu? E aí eu percebo assim, parece que a mãe está projetando na menina uma coisa que é mal resolvida na vida dela, entendeu? E aí também ela está tirando uma parte da menina, tipo assim, alejando a filha dela, de certa forma, de viver uma coisa que é muito natural. Eu acho que a menina também, sabe assim, a gente tem que pegar a menina e falar, não, vai jogar bola, manja, vai subir em árvore, sabe, vai. E por outro lado, os meninos também. Eu lembro que o João, ele tinha 3 anos de idade e a Paula não trabalhava, só cuidava dele. O João adorava brincar de casinha, de fazer comida. A gente nunca tesourou isso nele, entendeu? A gente incentivava, na verdade. Então ele tinha uma cabaninha e tal, e aí tipo, eu entrava dentro da cabana com ele, e aí falava, ele era bem pequenininho mesmo, assim, nem falava direito, né? E aí ele queria cozinhar, e aí ele cozinhava, tal, eu fazia de conta que estava comendo. Cara, isso daí é muito legal, entendeu?
A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não projetar nos filhos. E aí você vai alejar a criança, sabe? Dizem que o país que tem o melhor equilíbrio entre mulheres e homens, eu acho que é a Dinamarca, se eu não me engano. E sabe como é que eles fazem lá? É muito legal. Eles fazem assim: a mãe tem 1 ano de licença maternidade. A mãe fica 1 ano com a criança. Depois que a mãe sai da licença maternidade, o pai tem 1 ano para ficar com as crianças. E aí a mãe vai trabalhar. Hã? Não é legal? E aí detalhe, aí diz que quando entra na escolinha, então vai entrar com uns 3 anos de idade, eles dividem meninas e meninos. Olha que legal. E aí o que eles fazem? Eles pegam as meninas, eles vão fazer com as meninas atividade para gerar esse lado guerreiro nas meninas. Então as meninas vão acampar, vão fazer esporte, essa coisa bem... E para os meninos eles vão brincar de casinha, sabe? Esse tipo de coisa assim, entendeu? E aí eles vão fazer... Aí, para quê? Para equilibrar. Depois eles juntam todo mundo. E aí na sala de aula senta um menino e uma menina. Resultado, depois de 20, 30 anos fazendo isso, é o país que tem mais equilíbrio. Eu sei que no Brasil é utopia, né? Mas dentro da nossa casa dá pra gente fazer isso, entendeu? Pelo menos a gente tentar, né? Pra gerar mais equilíbrio. Bom, para acabar mesmo agora. Eu não sei como foi teu pai, tá? Talvez você teve um pai que não foi um bom pai. E aí eu queria voltar no livro da cabana. Eu queria muito que você saísse nessa manhã entendendo que se o pai que você teve foi um pai ausente, um pai abusador talvez, sabe? Um pai difícil, Deus pode ser uma mãe para você. Então descansa no colo dele, dessa mãe, desse Deus mãe que te acolhe, deixa ele te curar. Porque se ele te pegar no colo, se ele curar você, se você deixar, sabe, ele te consolar, como dizem os textos que a gente percebeu, ele vai curar essa ferida e lá na frente você vai conseguir se relacionar com ele sendo pai ou ele sendo mãe. Você vai ter as duas coisas.